Boa noite a todos. Hoje nós daremos continuidade à catequese dos 10 mandamentos. Vamos falar hoje sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás presente aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de catequese. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da guarda, intercedei por mim. Bom, o quarto mandamento da lei de Deus é honrar pai e mãe. O quarto mandamento, ele encabeça o topo da segunda tábua dos 10 mandamentos. Ou seja, Moisés ele recebeu 2 tábuas da lei. A primeira tábua continha os mandamentos que falam especificamente sobre os mandamentos e os cuidados que nós temos que ter para com Deus, sendo, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, e guardar o dia santo para Deus. Então, os 3 primeiros mandamentos vão estar falando especificamente das nossas obrigações com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E depois de Deus, a nossa maior autoridade, em primeiro lugar nessa terra, e é o que Deus vem nos mostrando com a segunda tábua da lei, é honrar pai e mãe. Então, depois da autoridade de Deus, a nossa primeira autoridade aqui nessa terra compete aos nossos pais. A palavra de Deus, ela vai nos instruir muito referente ao quarto mandamento, honrar pai e mãe. Em Eclesiástico capítulo 3, eu vou estar colocando aí em cima. Versículo 2 vai falar o seguinte: ouve, meus filhos, os conselhos de vosso pai, segue-os de tal modo que sejais salvos. Então, considerando que um dos deveres dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe, é nos levar para o céu, considerando que os nossos pais vão dar bons conselhos para que sejamos salvos, a palavra de Deus nos instrui para nós, filhos. Ouve, meus filhos, os conselhos de vosso pai, segue-os de tal modo que sejais salvos. No versículo 3 vai continuar: pois Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aqui é interessante essa passagem de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos. Vamos falar do filho por excelência. O filho, Jesus Cristo, ele honra o pai. Ele é o filho por excelência e ele honra o pai, Deus Pai. E olha que maravilha, que cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Então, nós temos que ser um outro Cristo na Terra. Então, a nossa referência é Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, ele foi submisso a José e submisso a Maria. Então, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Então, mesmo Jesus Cristo sendo filho, Maria tinha autoridade de mãe sobre ele. José tinha autoridade de pai. Então, Jesus, sendo Deus, ele vem nos ensinar que a autoridade dos pais para com os filhos é vontade de Deus. Tanto que Jesus ele sempre foi submisso a Maria e a José. No versículo 5 de Eclesiástico, vai falar o seguinte: quem honra sua mãe
é semelhante àquele que acumula um tesouro. Versículo 6. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai, versículo 7, gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Versículo 8. Servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Versículo 9. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras e tua paciência. Versículo 10 vai continuar. A fim de que ele te dê a bênção e que esta permaneça em ti até o último dia. Então a bênção dos pais é extremamente importante. No versículo 11, a bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. No versículo 12, vai falar o seguinte: não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Então, nós em momento algum devemos nos gloriar com a desonra dos nossos pais, com a desonra do nosso pai. Pode acontecer muito de terem pessoas, muitos casos, acontece em muitas famílias que os pais são alcoólatras. E é triste porque o alcoolismo ele tem destruído muitas famílias hoje em dia. Tem destruído casamentos, tem destruído realmente a família. O alcoolismo é uma ferramenta gigantesca do encardido para atacar a família. Então aqui no versículo 12 vai falar: não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Dificilmente um filho iria se gloriar de ver o pai bêbado, o pai alcoólatra sofrendo. Dificilmente um filho faria isso. Mas a desonra do pai, dos pais, que são escravos da bebida, os filhos não podem se gloriar com isso. Mesmo que haja alguma desavença entre eles, os filhos sempre têm que estar orando pelos pais. Assim como os pais devem orar pelos filhos. No versículo 14 vai falar: meu filho, ajuda a velhice de teu pai. Cuida dos seus pais na velhice. Não o desgostes durante a sua vida. Traz alegria para o seu pai, alegria para sua mãe. No versículo 15: se seu espírito desfalecer, sê indulgente. Não o desprezes porque te sentes fortes, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. Nesse versículo eu não consigo deixar de lembrar que muitos filhos têm um cuidado muito especial pelos pais, mesmo os pais já estando fracos, às vezes tem Alzheimer, e os filhos continuam amando seus pais, cuidando dos seus pais, seguindo realmente o que a palavra de Deus nos indica. No versículo 16, sabendo que os nossos pais não são perfeitos também, vai falar o seguinte: e por teres suportados os defeitos da tua mãe, te será dada uma recompensa. Então, o nosso pai, a nossa mãe, eles não são perfeitos, eles são seres humanos, eles têm a história deles, eles têm as limitações deles. E no versículo 16, olha o que a palavra de Deus nos fala: e por teres suportado os defeitos de tua mãe, te será dada uma recompensa. No versículo 17, tua casa se tornará próspera na justiça, tu serás lembrado
de ti no dia da aflição, e teus pecados se dissolverão como o gelo ao sol forte. Aí no versículo 18 é grave. Como é infame aquele que abandona seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Então, não devemos abandonar nossos pais, não devemos irritar nossos pais. No versículo 19 vai falar o seguinte: meu filho, faz o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganhará o afeto deles. Versículo 20: quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. Porque só Deus pertence à onipotência, e é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Nós vamos encontrar várias outras passagens que falam sobre o relacionamento dos pais e dos filhos. Em Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 3, Paulo vai dizer o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Paulo recordando o quarto mandamento. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ensinamentos do apóstolo das nações. E ele continua agora, ele fala para os pais, um recado para os pais também, que é difícil lidar com os pais. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então os pais têm a missão de criar os seus filhos segundo a instrução e os conselhos do Senhor. Não irritem seus filhos, pais. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, vai estar o quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Quer agradar a Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo? Obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Inclusive, eu vou estar colocando um vídeo de São José Maria Escrivá, que foi o vídeo que São José Maria Escrivá me conquistou. E entra nesse tema de honrar pai e mãe. Inclusive eu vou colocar logo em sequência aqui, quando eu for editar o vídeo. A gente vai estar vendo os conselhos de um santo, falando sobre o relacionamento de pais e filhos. São José Maria Escrivá é meu santo de devoção. Ele é o fundador da Opus Dei, a obra de Deus. Inclusive a oração inicial e a oração final de toda a catequese são orações de São José Maria Escrivá. Padre, yo soy judía, pero creo en la religión católica y yo quisiera, mi más ferviente deseo es convertirme al catolicismo, pero soy menor de edad y mis padres no me lo permiten. Mira, yo te voy a decir una cosa que te va a dar mucha alegría. Yo, y lo he aprendido de este hijo mío, tengo que decirte que el primer amor de mi vida es un hebreo, Jesús de Nazaret, de tu raza. Y el segundo, María Santísima, Virgen y Madre, madre de ese hebreo y madre mía y madre tuya. Va bien así. Y después te digo que seas muy buena con tus papás, que tengas paciencia, que reces, no muestres ningún gesto de insurrección. ¿Está claro? Sí, padre. Y el Señor de Nazaret, Jesús hebreo,
Jesús, Rey de todos los corazones y de todas las voluntades, moverá a tus papás a dejarte tranquila y serena, seguir el camino que ya tienes escondido en el alma, esa vita ascondita con Cristo in Deo. Sí, padre. Sí, quiere mucho a tus papás, ¿de acuerdo? Sí, padre. Y mientras tanto, ve aprendiendo la doctrina de Jesucristo y reza, hija mía. Tu bautismo de deseo ya lo tienes, reza. Y jamás una palabra de crítica de tus papás, porque eso está muy claro. Has de amarlos con toda el alma y mostrarlo con los hechos, ¿de acuerdo? Sí, padre. Buena hija serás de Cristo si eres buena hija de tus papás. Gracias. Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho de seus filhos. Os filhos dos filhos, os netos, são uma coroa para os idosos. Os netos é alegria total para os idosos, para os avós. São coroas. Os filhos dos filhos são coroas. E os pais, já idosos muitas vezes, como os netos, são orgulho de seus filhos. Geralmente, nós jovens demoramos um tempo para reconhecer que nossos pais são nossos verdadeiros heróis. Meu pai é o meu grande herói nessa terra. Boa parte de quem eu sou eu devo ao meu pai. E a minha mãe. E eu agradeço a Deus pela vida deles, pelo dom da vida deles, porque meus pais são maravilhosos. A gente discute às vezes, o que acontece entre pai e filho e tudo mais. A gente é bem competitivo. Eu e meu pai é super competitivo um com o outro. Um tá querendo ganhar do outro. Mas é super divertido. A gente se dá bem junto. Uma mensagem em Salmos. Em Salmos capítulo 127, do versículo 3 ao 5, ao 5º, né? Vai falar uma mensagem para os pais sobre os filhos. Os filhos são a herança do Senhor. Então, filho é bênção de Deus, herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro. Olha que lindo! Os filhos são flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 6 ao 7. Falando para os pais também. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Pais, estejam a todo momento ensinando seus filhos, segundo os mandamentos do Senhor. Olha que importantíssimo. Nós, como filhos, meditarmos sobre isso,
nós como futuros pais meditarmos sobre isso. E os pais meditarem sobre isso também. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Vai falar o seguinte: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Então o pai, ele tem a autoridade e ele tem o dever de disciplinar o seu filho. Esse é um mandamento de Deus. E o pai que não corrige o seu filho, não disciplina o seu filho, a palavra de Deus está falando, não o ama. O pai que ama não hesita em discipliná-lo. Então, todas as vezes que o meu pai brigou comigo, me disciplinou, estava me amando demais, com certeza. O figura é gente boa demais. Provérbios, capítulo 1, versículo do 8 ao 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensinamento de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Provérbios, capítulo 23, versículo 22, para encerrar a catequese de hoje. Então fica a mensagem. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Então nós somos chamados, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos e através do exemplo de Jesus Cristo, que, sendo Deus, foi obediente aos seus pais. Somos chamados a honrar pai e mãe. Essa foi a catequese de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Hoje estou em Araçatuba. Araçatuba é super quente, chega a fazer quase 40 graus. Mas hoje Deus providenciou uma chuva, então está um clima muito agradável aqui. É isso aí. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta catequese. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!